No capítulo 1, o roteiro deve abrir com um gancho curto, direto e impactante que apresente simultaneamente o caçador Apache e a menina muda em situação de profunda angústia. Nas primeiras linhas, é fundamental transmitir a densidade do silêncio carregado pelo caçador, resultado das batalhas e da solidão que já moldaram sua alma, colocando-o em uma postura de força interna misturada à melancolia. Paralelamente, o sofrimento da menina, vendida pelo pai, dominado pelo vício e ao limite do desespero, deve ser urgentemente captado, gerando empatia imediata no espectador e alimentando o mistério sobre seu destino. Segue-se a ambientação imersiva das terras áridas do Velho Oeste, descritas com o calor sufocante do sol e a aridez que parece pesar no ar, entrecortadas pelo som do vento carregado de poeira e o silêncio opressor que envolve a solidão dessa região. Esse cenário cria o palco perfeito para o encontro que virá. Em seguida, o roteiro delineia os perfis dos protagonistas. O caçador Apache, marcado por cicatrizes visíveis e invisíveis, tanto físicas quanto emocionais, com uma presença taciturna e sábia, e a menina muda, frágil pela idade e pela situação, mas com uma força oculta nas consequências do abandono e da rejeição do pai. Sua condição de silêncio não é apenas física, mas um véu que protege sua alma ferida. O momento crítico se apresenta com a intervenção do caçador, que encontra a menina a ponto de ser entregue a um futuro de ainda maiores horrores. Sua ação de salvá-la, discreta porém decidida, funciona como o disparo inicial da saga. Essa cena deve ser narrada com detalhes sensoriais e emocionais que evidenciem o risco e o peso da decisão, mas sem resolver o conflito, mantendo a tensão. A progressão narrativa acompanha o deslocamento crescente dos dois para longe do perigo, mostrando as primeiras interações carregadas de tensão, receios e a construção silenciosa de uma esperança tênue. Gestos cuidadosos, olhares silenciosos, o peso da desconfiança, combinado com a necessidade de confiar, criam um vínculo instável, mas vital. O capítulo se encerra num clímax tenso, onde sob o sol escaldante da fronteira, o silêncio da fuga é quebrado pelo contorno ameaçador no horizonte. Vozes distantes, sombras de homens que se aproximam, enviados pelo pai da menina e seus cúmplices. A pressão narrativa se intensifica, preparando o terreno para o desdobramento no próximo capítulo. Por fim, para manter o engajamento do público, o texto inclui a chamada para a ação CTA no tom próprio do canal. Um alerta amigável quase secreto para que os espectadores verifiquem se ainda estão inscritos, firmando um senso de comunidade e urgência para que não percam as próximas revelações da saga. Instruções detalhadas para o roteirista seguir com precisão. 1. Gancho inicial 50 a 70 palavras. Trabalhar a introdução simultânea do caçador e da menina com frases curtas e carregadas de emoção, estabelecendo o contraste entre o silêncio pesado dele e o desespero dela. Priorizar imagens sensoriais e sensações internas que consigam prender o ouvinte imediatamente. 2. Descrever o Velho Oeste com foco no sentido de calor opressor, aridez e vento seco. Inserir sons mínimos, vento, passos, respirações, para amplificar a solidez da solidão e a implacabilidade do ambiente. Personagens. Apresentar os protagonistas com profundidade psicológica,
mostrando suas batalhas internas e condições externas. Evitar estereótipos, priorizando humanidade e complexidade emocional. 4. Conflito central inicial. Fugir de explicações extensas sobre o passado. Focar no instante crucial da intervenção do caçador que impede o destino sombrio da menina. Descrever com uma carga dramática crescente e sensorial. 5. Desenvolvimento progressivo. Mostrar as primeiras tentativas de comunicação entre eles, por meio de gestos e ações, refletindo tensão e vulnerabilidade, sem diálogos explícitos devido à condição da menina muda. 6. Gancho final, elevar a tensão, descrevendo visões e sons distantes dos perseguidores aproximando-se, criando um suspense palpável. Usar frases curtas e marcantes, que traduzam urgência, sem revelar soluções. 7. CTA final. Usar a linguagem sugerida com tom cálido, informal, fidelidade ao canal antes que a trama avance. 8. Estele e tom. Manter uma narração em terceira pessoa, onisciente e intimista, permitindo acesso aos pensamentos e emoções dos personagens, favorecendo a empatia e o investimento emocional. Usar descrições claras, sensoriais e cinematográficas, com ritmo linear e progressivo. 9. Não usar metáforas complexas, linguagem vulgar, nem fugas temporais ou múltiplos ganchos. Respeitar integralmente o escopo do capítulo e deixar o desfecho para a continuação. Seguindo estas orientações, o roteirista criará um capítulo 1 que prende o espectador do começo ao fim, introduz com força máxima os elementos centrais da trama e cultiva a ansiedade pelo capítulo seguinte, estabelecendo as bases de uma saga memorável no Velho Oeste. O sol agulhava a terra seca, enquanto o caçador guiava a menina com passos firmes, mas cuidadosos. O silêncio entre eles era denso. Uma corrente invisível, tensionada pelo havia de não dito e o medo que se espalhava como as sombras que o seguiam. A menina, com olhos vivos e cautelosos, apertava às vezes os dedos contra o peito, numa tentativa silenciosa de comunicar algo que ainda não sabia traduzir em palavras. Eles avançavam por entre arbustos ressecados, o calor pesando em seus ombros, enquanto o vento levantava nuvens de poeira pela planície castigada. O caçador sentia o cheiro da fumaça distante de fogueiras que não queriam revelar. O pressentimento de que homens à sua procura estavam se aproximando tornava cada passo um risco. A respiração da menina era curta. Seus olhos espiavam cada sombra, cada movimento no horizonte. Apesar da ausência de palavras, a cumplicidade começava a desenrolar-se. Em pequenos gestos e olhares furtivos, o caçador oferecia proteção com sua presença calma e firme, amparando-a contra os perigos visíveis e os que habitavam o silêncio de suas histórias não contadas. À noite, eles descansavam sob uma manta grossa, a menina encostada em seu braço, compartilhando a proteção sem exigir explicações. Ela não precisava falar para que a dor do abandono pelo pai se tornasse palpável, impregnada no ar frio do deserto. Lentamente, a verdade sobre a venda da menina pelo pai jogador compulsivo começava a surgir. Em flashes na memória da menina, imagens de cartas marcadas, apostas perdidas e promessas quebradas. O caçador percebia o peso daquela traição invisível que a marcava mais profundamente do que qualquer cicatriz física. Ele sabia o quão difícil era confiar novamente, mas a urgência de sobreviver juntos forçava um tipo de aliança frágil, porém necessária.
Enquanto atravessavam uma passagem rochosa perto de um riacho quase seco, o desgaste era evidente. Pés machucados, corpos cansados e mentes exauridas pelo medo constante. O caçador se agachava ao lado da menina e a observava com atenção renovada. Naquele instante, quando ela estendeu a mão para a água turbulenta, um gesto sutil chamou sua atenção. Um brilho tênue, quase imperceptível, envolvia seus dedos. Era como se o silêncio dela guardasse um segredo maior, algo além do medo e da fuga, uma centelha de poder não manifestado. Ele a encarou com uma mistura de surpresa e cautela. O desconhecido que ela revelava poderia ser uma bênção ou maldição em meio à perseguição. A menina, sentindo o impacto daquele olhar, sacudiu levemente a cabeça como se tentasse impedir que aquele dom escapasse. Mas o reflexo da água tremeluziu contra aquela luz misteriosa, deixando claro que algo havia mudado. Algo que estabelecia um novo patamar para a jornada daqueles dois solitários. O caçador sussurrou palavras tranquilizadoras, não em voz alta, mas com o olhar, incentivando a menina a aceitar aquilo que ela mesma talvez ainda entendesse parcialmente. O silêncio dela agora pulsava com uma energia nova. Uma força que parecia conectar seu espírito ao vasto deserto, ao céu aberto e talvez até mesmo às sombras que os perseguiam. A tensão aumentava, porque não só homens cruéis corriam atrás deles, mas algo mais antigo parecia estar despertando naquela criança. Por instantes, o vento carregou uma melodia estranha, um som ancestral perdido no tempo que só o caçador podia captar. Não demorou para que ele apertasse levemente o ombro da menina, avisando que precisavam seguir adiante antes que seus perseguidores alcançassem aquela parte da trilha. O rio quase seco não oferecia mais que um gosto amargo de esperança, mas ainda assim era um refúgio temporário naquele cenário impiedoso. O caçador sentia o peso da responsabilidade mais intenso do que nunca. Ela era mais do que uma menina muda, mais do que uma vítima de abandono. Se aquele dom se confirmasse, ele significaria não apenas uma chance de sobrevivência, mas a chave para algo maior, um segredo escondido nas raízes da terra que os chamava, uma força que poderia mudar o curso daquela fuga desesperada. Enquanto a noite começava a esticar suas sombras sobre o deserto, o som distante de galopes veio rompendo a quietude. O galope ritmado revelava a aproximação dos homens enviados pelo pai, caçadores implacáveis que viam na menina apenas uma mercadoria a ser recuperada a qualquer custo. O caçador agarrou com firmeza a mão da menina, preparado para enfrentar o que viesse, sabendo que agora o jogo mudara. O destino daquele encontro pendia no ar, carregado de perigos invisíveis e expectativas não ditas. A menina, pela primeira vez, parecia pronta a não ser só protegida, mas guardiando seu próprio segredo, um dom primitivo que ainda necessitava ser compreendido. Na borda do riacho, sob o céu escuro alinhando as estrelas, quando a escuridão engolia a última luz do dia, o caçador percebeu o inevitável. O momento decisivo se aproximava. E então a menina fez um gesto, lento, deliberado, que fez com que o brilho nas pontas dos seus dedos se intensificasse, projetando uma aura etérea que nenhum dos perseguidores esperava ver naquela noite desértica. O velho curandeiro surgiu das sombras do bosque com a mesma descrição das folhas secas que o vento levava ao longe. Seus olhos, profundos e sábios, repousavam sobre a menina muda com um olhar que parecia ler as veias invisíveis da alma. Aproximou-se lentamente do caçador,
que já percebera sua presença pela atmosfera carregada de mistério que o acompanhava. Ela carrega algo raro, disse o curandeiro em voz calma, porém firme, mais como um aviso do que uma simples observação. As linhas do seu rosto franzido revelavam o peso dos anos e do conhecimento acumulado sobre as forças que habitavam aquela terra ancestral. O caçador, desconfiado, manteve-se em silêncio, seus olhos negros fixos no velho, buscando entender se aquela ajuda era genuína ou prenúncio de novo perigo. O curandeiro continuou, tocando levemente o pulso da menina. Seus sinais são claros. Não é apenas a ausência da fala que pesa nela. Existe um dom, um sentido além do comum, uma habilidade que conecta sua alma a forças que muitos temem e poucos compreendem. A menina olhou para o velho com uma mistura de curiosidade e medo. Seu corpo, sempre tenso, se acalmou um pouco diante daquele encontro inesperado. Era como se, pela primeira vez, sentisse a possibilidade de que sua condição silenciosa guardasse um segredo precioso, uma bênção velada sob a sombra da perseguição. O curandeiro fez um gesto lento para o caçador. Se aceitarem minha ajuda, posso guiá-los por caminhos seguros, por trilhas esquecidas da tribo. Mas saibam, os homens que correm atrás dela não são comuns. São barulhentos, cruéis, e sua ferocidade não vem só do aço dos rifles, mas de corações endurecidos pela ganância e pelo desespero. Estes não hesitarão em destruir tudo o que encontrarem pela frente. O caçador ponderou cada palavra, o peso da responsabilidade apertando-lhe o peito. Ele sabia que manter a menina longe daquela sombra maligna se tornava uma tarefa cada vez mais ameaçadora. Aceitar a ajuda do curandeiro poderia ser a última esperança real para sobreviver. Enquanto discutiam, um ruído remoto cortou o silêncio do vale, o som grave de cascos batendo contra a terra dura. O vento carregava fragmentos de vozes ásperas, que se aproximavam sem pressa, mas com determinação. O velho curandeiro parou, os olhos estreitados, como se enxergasse mais além do que o comum podia alcançar. Eles vêm rápido, e não vêm sós. O pai dela, velho, doente, corrompido pelo vício, enviou seus homens mais cruéis. Não são caçadores comuns. São sombras movidas pela avareza e pelo rancor, deixando um rastro de medo e destruição por onde passam. Se os encontrarmos, não errarão no contraste entre um alvo frágil e a crueldade das mãos que os guiam. A menina apertou os dedos contra a palma da mão do caçador, seu olhar forte mesmo sem palavras, como se absorvesse a gravidade do momento. Ele retribuiu o gesto, uma promessa silenciosa de proteção, mesmo quando parece que o destino tece fios cada vez mais apertados ao redor deles. O sol já começava a se esconder atrás das colinas, lançando uma luz avermelhada sobre a terra rachada. O curandeiro apontou para uma trilha estreita, quase oculta entre pedras lisas e arbustos secos. Por aqui, murmura, as pegadas se perdem, e o terreno protege quem conhece seu verdadeiro caminho. Eles seguiram rapidamente, cada passo envolto na tensão da iminente caçada. O ar parecia se adensar com o presságio do confronto, enquanto o curandeiro partilhava pequenas histórias silenciosas da tribo, explicando sinais da natureza, que só alguém como o caçador e ele poderiam interpretar. A menina escutava, absorvendo o ambiente, seu dom pulsando como um coração invisível no silêncio. Mas a paz da floresta era apenas uma pausa. Lá atrás, no horizonte,
os cavaleiros avançavam com fúria. Um dos homens desmontava e arrastava pontas da corda, arrastada por uma coleira improvisada. Um aviso cruel para aqueles que fugiam. O caçador deteve o grupo por um momento, seus olhos capturando o brilho metálico das armas à distância e o cheiro acre da pólvora flutuando no ar quente. Ele sabia que a próxima emboscada se aproximava e que a menina não era apenas uma vítima nas mãos do destino, mas a chave para algo maior e incerto. O velho curandeiro fechou os olhos por um instante, sentindo as vibrações invisíveis que emanavam da menina. Sinais que despertavam antigas lembranças enterradas em seu sangue, em sua alma. Se o dom se manifestar, ainda é o tempo de controlá-lo. Mas se eles chegarem primeiro, sua frase ficou no ar, um silêncio que sacudia a coragem e o medo no peito dos dois protetores. À medida que o crepúsculo avançava, os passos ríspidos dos perseguidores ecoavam pelo desfiladeiro, sua crueldade anunciada em cada pegada marcada na poeira seca. A menina olhou para o caçador, seus olhos encontrando os dele, carregados de determinação silenciosa. Ela não era mais só uma presa em fuga. Algo despertava nela, um segredo que poderia virar o jogo. E naquela noite que caía rápida e escura, o galope dos homens do pai da menina se fazia ouvir cada vez mais perto, quebrando a serenidade da madrugada com a promessa de um confronto que não admitia erros nem hesitações. A perseguição impiedosa avançava, implacável, urgente, deixando para trás apenas rastros de sombra. Eles precisavam agir, agora mais do que nunca. O sol começava a cair sobre o desfiladeiro, tingindo de cobre as paredes rochosas que cercavam o caçador e a menina. O galope dos perseguidores ecoava atrás deles, cada vez mais perto, como um trovão carregado de intenção cruel. Não havia tempo para hesitar. O caçador sentia a urgência pesada nos ombros, apertando firme a pequena mão que agora segurava com mais força do que antes. Ignorando a sede e o cansaço, ele conduziu a menina por uma trilha estreita que subia entre pedras irregulares e espinhos secos. A passagem os conduziu a uma garganta estreita, um cânion cuja boca se fechava pouco adiante em curvas abruptas. Eles tinham poucas escolhas diante da aproximação dos homens. Enfrentar, fugir para uma rota perigosa ou procurar abrigo entre os escombros esquecidos daquela terra ancestral. O silêncio da menina, antes invisível entre as pequenas respirações aceleradas, parecia agora mais denso, quase palpável, como se seu próprio corpo conseguisse sentir o perigo iminente em cada som ampliado do vento contra as rochas. O caçador não precisou de palavras para saber que ela entendia o que se aproximava. Seus olhos, claros como o céu despejado, buscavam refúgio e uma chance impossível de descanso. Então, como um vulto emergindo do próprio coração da terra, os perseguidores investiram, suas vozes cortando o ar com ameaças e ordens ásperas. O caçador analisou rapidamente a situação. Homens montados em cavalos resfolegantes, armas desembainhadas e postura agressiva. Sem hesitar, ele puxou a menina para trás, para a sombra das rochas que se alinhavam aos lados do cânion, lançando-lhe um olhar firme e sereno. Proteger aquela criança era agora sua única missão, custasse o que custasse. Os tiros começaram. A pedra ressoou com o impacto dos projéteis que trovavam, e as pedras soltas caíam em cascata, enchendo o ar de poeira e tensão. O caçador movia-se com a precisão e a agilidade de quem conhece cada curva daquela terra seca. Usava a própria geografia a seu favor
para confundir e repelir. Os perseguidores não esperavam um adversário tão silencioso e hábil, um espectro que desaparecia nas sombras ao primeiro estalo. Mesmo assim, a brutalidade dos homens era intensa. Eles cercavam o cânion, aos poucos fechando o cerco onde a fuga era limitada. Em um momento, o caçador sentiu uma dor aguda no braço esquerdo. Uma bala raspou a pele, abrindo uma ferida que ardia, mas que não o derrubaria. Ele ignorou o sangue e reforçou a proteção sobre a menina, que se encolhia, olhos arregalados, escondida atrás de uma rocha maior. O confronto durou o que pareceram horas, mas foram minutos preciosos. O caçador sabia que aquele embate era só o prelúdio de algo maior. Percebendo que a vantagem do terreno começava a se traduzir em desvantagem para eles, fez uma escolha cruel, porém necessária: recuar para um ponto seguro onde pudessem se recuperar e pensar no próximo passo. Com um gesto rápido, ele sinalizou para a menina o movimento de retirada, guiando-a por um caminho estreito que subia para dentro do cânion, longe dos olhos e dos tiros. O coração dela batia acelerado, não só pelo medo, mas pela confiança recém-descoberta naquela presença silenciosa, forte e protetora. Horas depois, sob o manto escuro da noite, eles alcançaram os restos de uma antiga aldeia Apache, quase devorada pelo tempo e pela solidão. Casas em ruínas, queimadas e tomadas pelas ervas secas. Era um espaço esquecido pelo mundo moderno, mas cheio de ecos do passado e histórias enterradas. O caçador escolheu ali o abrigo precário que a situação lhes permitia. Sabia que não podiam se dar ao luxo de expor suas fraquezas, nem revelar o quanto aquela fuga pressionava suas almas cansadas. Enquanto a menina se encolhia perto da parede mais baixa de uma das cabanas arruinadas, o caçador acendeu uma pequena fogueira, o brilho fraco competindo com o céu estrelado. Sentou-se, colocando a mão no próprio rosto, sentindo o peso dos anos que pareciam ter deixado marcas invisíveis mais profundas que as cicatrizes no corpo. Ele carregava dores que não falavam, lembranças que assombravam seus passos solitários. A menina, por sua vez, parecia diferente naquele silêncio da noite. Os olhos brilhavam de um modo estranho, não pela luz do fogo, mas por algo interno, mais profundo. De repente, suas mãos se levantaram lentamente diante dela, hesitantes, como se tentassem controlar um poder que escapava. Um brilho tênue começou a emanar da ponta de seus dedos, uma luz suave, quase transparente. O caçador percebeu de imediato. Seu olhar atento não conseguia disfarçar o choque misturado com admiração. O dom da menina começava a se revelar, e não era uma simples habilidade, mas algo antigo, ligado às raízes mais profundas daquela terra que ele conhecia como ninguém. Aquela lâmina de luz surgindo nas mãos da menina era um segredo poderoso, capaz de virar vitória ou ruína. Ela tentou conter apertando os punhos, mas o brilho crescia mais forte, eliminando os escombros frios da aldeia abandonada. Havia algo indomável ali, algo que manifestava uma energia que a menina ainda não compreendia plenamente, e que os inimigos lá fora certamente jamais esperavam encontrar. Sem dizer uma palavra, o caçador aproximou-se devagar, deixando que o temor e a esperança se misturassem naquele instante sagrado. Ele pousou a mão coberta pela pele marcada sobre as dela, transmitindo calma e um silencioso compromisso. Aquele dom os uniria,
e o caminho que antes era apenas fuga, agora podia ser a semente de uma nova força. Mas o momento de paz era frágil. Ao longe, os cascos e vozes dos perseguidores não cessavam. A emboscada não fora um acaso. Era só o começo da tempestade. A batalha entre silêncio e guerra, abandono e proteção, agora ganhava uma dimensão mais perigosa e luminosa ao mesmo tempo. E naquela noite, enquanto as sombras dançavam sobre as ruínas, o brilho incontrolável das mãos da menina crescia, anunciando que aquele dom não podia mais ser escondido, e que o próximo capítulo daquela saga aguardava além do frio e da escuridão, onde o destino começava a chamar com insistência. O sol se despedia no horizonte, tingindo o céu de tons quentes e alaranjados, enquanto o caçador e o velho curandeiro se sentavam em círculo sob as copas retorcidas das árvores. A menina, sempre imóvel, observava com olhos atentos, como se cada palavra carregasse um peso invisível, uma esperança escondida entre as sílabas do silêncio. O curandeiro falou com voz baixa, quase ritualística, enquanto traçava símbolos antigos na terra seca com um galho fino. Este dom que ela guarda não é mera coincidência. Ele vem de nossos ancestrais, da conexão com a terra, com o vento, com os espíritos que guiam os caminhos invisíveis. É um poder que poucos possuem e que exige respeito e controle. O olhar firme dele voltou-se para o caçador. Vocês deverão aprender a equilibrá-lo antes que o descontrole traga mais perigos do que proteção. O caçador assentiu lentamente, reconhecendo o peso da responsabilidade que já sentia se ampliando sobre seus ombros. Seu olhar varreu a menina, que, com as mãos postas no colo, parecia menor e mais frágil do que realmente era. Apesar da muda fragilidade aparente, algo forte e misterioso pulsava em seu ser. Algo que havia começado a se revelar naquelas luzes tímidas que dançavam nas pontas dos dedos. O curandeiro levantou-se devagar e caminhou até uma pequena mochila de couro, tirando dela ervas secas e frascos de tinturas naturais. Para começar, vou ajudá-los a preparar um unguento que adormecerá a força do dom quando ameaçar escapar além do controle. Suas palavras interrompidas pelo som distante de cascos que chutavam a terra seca, ritmados e se aproximando rapidamente. O caçador esticou o pescoço, os olhos apertando-se para decifrar a escuridão entre as árvores. O som era o bom e velho aviso da chegada dos homens doente e desesperado pai da menina. Armados, impacientes, dispostos a levar de volta o que consideravam um pagamento pelo vício do pai. Eles aumentam a velocidade, murmurou o curandeiro, guardando os preparativos num saco de couro. São impetuosos, não se deixarão deter por pequenas armadilhas ou medo. A expressão do caçador endureceu, reação natural da alma endurecida pela luta e pelo dever. Segurar aquela menina ainda era uma promessa, talvez a última, de que algo ainda valia a pena no silêncio do mundo brutal. Sem perder tempo, o trio começou a rastejar para uma configuração de pedras próximas, formando um pequeno abrigo natural. O caçador instruiu a menina com gestos cuidadosos. Precisava saber usar o dom para protegê-la imediatamente, pois não apenas caçadores comuns estavam à sua caça, mas caçadores de recompensa e pistoleiros experientes contratados para a missão. O curandeiro acrescentou, baixo, quase confidencialmente, para controlar o dom, ela precisará sentir a terra e o ar, sincronizar sua respiração com o compasso da natureza. Seu corpo é o canal, mas a mente deve aprender a dominar a centelha antes que esta devore tudo.
A menina olhou fixamente para o caçador, que respondeu com um sorriso raro, breve, mas carregado de confiança. Ela respirou fundo, tentando absorver o ensinamento silencioso, o peso do treinamento iminente suspenso entre eles. Mais alto agora, o trotar feroz dos cavalos ecoou no vale, acompanhado por vozes ásperas e maliciosas. Já não longe, era o sinal que antecipava a chegada do inimigo que não atrasava. A presença de um caçador mais experiente e temido estava no ar. Uma sombra longa, feita de silêncio ameaçador e reputação perigosa. O velho curandeiro apontou de soslaio, com um dedo arqueado para o trilho principal que levava para a estrada mais rápida. Eles vêm com alguém que traz consigo uma tempestade no olhar. Não é um homem comum, mas um pistoleiro de renome. Se não se prepararem, ele os encontrará antes que percebam. O caçador apertou os lábios e puxou uma velha faca do seu cinto, sua lâmina já gastada por batalhas e por noites de solidão. Ele voltou-se para a menina, vendo em seu rosto uma mistura de medo e desafio. O reconhecimento silencioso de que a luta para dominar o dom e sobreviver acabara de ganhar outra camada, mais escura e mais perigosa. Temos pouco tempo, falou por fim, a voz firme apesar do cansaço. Ele não veio para negociar, veio para cobrar uma dívida na base da pólvora e do medo. O curandeiro já começava a preparar uma leve fumacinha de ervas nas pedras, lançando um aroma terroso e amadeirado no ar pesado da noite. A menina ergueu as mãos lentamente, convocando o brilho tênue que já não conseguia mais esconder. Sua aura se estendeu como uma bruma leve, impossível de ignorar. O dom que antes parecia a salvar em segredo começava a se tornar um farol, uma luz inevitável na escuridão crescente. Enquanto a fumaça das ervas subia para o céu estrelado, um estrondo abafado cortou a tranquilidade. O pistoleiro chegara ao fim da trilha, acompanhado por seus homens, seu olhar cortante e impiedoso já varrendo a cena como o prelúdio de uma tempestade. O caçador segurou firme a mão da menina, seus dedos entrelaçados como promessa e proteção. Não importa quantos venham, disse. Este dom será nossa arma e nossa única chance. Entre as sombras, a tensão era palpável. Eles sabiam que ao amanhecer, nada mais seria como antes. O destino da menina muda e do caçador, do velho curandeiro e do dom que começava a despertar, estava a ponto de cruzar uma linha irreversível. E em meio ao silêncio cortado pelo som das botas no chão, o caçador viu a figura do pistoleiro surgindo, o enquadramento de seu rosto endurecido pelo tempo e pela violência, anunciando que o caçador final, o mais temido, chegara para começar a caça definitiva. O sol ainda esmaltava o céu com tons vespertinos quando o caçador inclinou-se junto à menina, seu olhar grave, avaliando cada mudança no ambiente ao redor. Eles estavam cercados por uma terra traiçoeira, onde qualquer passo em falso poderia ser a última escolha, sob o peso da perseguição. A urgência de usar o dom recém-descoberto tornava-se clara para ele. Não bastava protegê-la. Era preciso que ela entendesse seu poder e o usasse como escudo. Com gestos lentos e firmes, ele apontou para sua própria respiração, demonstrando o compasso que deveriam seguir. A menina observava atentamente, os olhos fixos em seus lábios, que, embora mudos, transmitiam uma palavra pulsante. Calma. Ele guiou-a a sentar-se no chão seco, encarando a imensidão que o cercava, e a mão pequena dela, por fim, repousou sobre a terra ressequida. A energia silenciosa que emanava dela não era apenas um brilho superficial.
vibrava com o ritmo da natureza, conectando-se ao suspiro do vento e ao ritmo do coração do deserto. Através daquela conexão, o caçador ensinava, pouco a pouco, o que o dom exigia. Não força bruta, mas sintonia e respeito pela essência invisível daquele poder. Havia também um medo contido nos olhos dela, um temor legítimo do que poderia acontecer caso perdesse o controle. Eles moveram-se, então, para preparar armadilhas nas estreitas entradas do cânion, entre pedras e arbustos secos. Almíscar, um arbusto de galhos espinhosos, servia para ocultar laços ocultos com fios finos, que, ao serem acionados, prendiam os perseguidores de surpresa. Armas silenciosas contra a impiedosa perseguição que avançava. O caçador ensinava a menina a observar, a escutar até o menor ruído, para antecipar a aproximação do inimigo. O relacionamento deles mudava com cada dia, ultrapassando o silêncio da menina, formando um elo invisível, feito de gestos cuidadosos e olhares que falavam mais que palavras. Ela respondia com um sorriso tímido quando ele corrigia sua postura arqueada e ele, pela primeira vez em muito tempo, sentia que a solidão podia ser interrompida, embora por um instante fugaz. O entardecer diminuía e o céu tornava-se uma manta escura, com estrelas começando a surgir. De repente, o som cortante do galope ecoou entre as rochas. O caçador empurrou a menina para trás de um grande rochedo. A respiração dela, curta e tensa. Ele levantou-se devagar, o olhar cortante feito navalha, buscando o ponto onde os cavalos seriam vistos primeiro. As figuras surgiram, montadas em silhuetas rápidas e frias. O líder do grupo, mais alto e vestido com um chapéu escuro, comandava com voz rouca, cheio de desprezo. Tinham a vantagem numérica e o ardil das armas carregadas. O caçador sabia que aquele poderia ser o fim, mas a menina não estava mais sozinha para ser capturada com facilidade. O ataque foi surpresa. O caçador lançou lanças improvisadas, movendo-se como vento entre as pedras e a sombra, enquanto a menina concentrava-se, tentando controlar o brilho que emanava das pontas dos dedos. A energia, agora mais vibrante, formava pequenas barreiras que desviavam pedras e tiros leves, como um escudo etéreo moldado pelo seu medo e coragem misturados. Mas a emboscada intensificou-se feroz. De repente, uma bala atravessou o ar com um estalo seco e atingiu o braço do caçador. Ele sentiu a queimação e o sangue quente escorrendo, mas a dor não ofuscou seu foco. Com a mesma mão ferida, puxou a menina para um canto mais seguro, protegendo-a enquanto procurava freneticamente uma rota para recuar. O silêncio dela, antes companhia constante, agora tinha a urgência das pulsações que o dom despertava. Ela soltou as mãos do chão e, pela primeira vez sozinha, concentrou-se plenamente. As pontas dos dedos brilharam com um fulgor forte e quase selvagem. Uma luz que crescia e ondulava com o desejo desesperado de salvar o único abrigo que restava. A menina criou uma barreira invisível, um véu de energia que cegou os olhos dos perseguidores por um instante, fazendo-os recuar, confusos e atônitos. Foi sua salvação momentânea, mas o caçador, ainda ferido, sabia que esse poder não poderia ser gasto em vontades impulsivas. Ela precisava ser guia e guerreira, mas também aprendiza do silêncio que guardava o segredo. Eles fugiram até um antigo depósito de pedras caídas, onde montaram uma defesa humilde para a noite. O caçador apoiava a menina, seu objeto de proteção e esperança, sentindo o calor do sangue quente em seu braço, a manifestação cruel da batalha. A confiança entre eles crescia de forma inexorável,
E o homem de poucas palavras sentiu uma mistura inédita de temor e esperança cada vez que via aquele brilho dançando contra a escuridão da menina. Ela carregava mais do que um dom. Carregava a centelha de uma nova chance. Mas o som do galope não se calava. À distância, os ecos dos perseguidores retornavam, mais ferozes e determinados. O rosto do caçador se fechou em uma expressão de alerta e urgência, sabendo que o próximo ataque seria mais cruel e imprevisível. Num último instante de tensão, enquanto os primeiros raios da lua surgiam tímidos entre as sombras, a menina ergueu a mão e lançou um brilho intenso, uma claridade que atravessava o escuro como um aviso. Seus olhos encontraram os do caçador, firmes e cheios de uma promessa tácita. Ela não mais fugiria sozinha. O céu abriu-se em silêncio profundo, mas o som dos cascos, cada vez mais próximo, anunciava que o cerco estava mais apertado do que nunca. A menina e o caçador se preparavam para a batalha que definiria não só suas vidas, mas o destino daquele dom inquieto. E então, a noite foi quebrada pelo estrondo de tiros e pelo grito feroz nos caçadores, dando início a um ataque surpresa que os quase capturou. O caçador ficou gravemente ferido, e sozinha a menina precisaria agir. O sol ainda minguava no horizonte, quando a vila surgiu à frente, tímida e silenciosa, aninhada entre colinas poeirentas. O caçador e a menina, exaustos, chegaram carregando na pele os sinais da guerra, que vinham deixando para trás. O braço ferido dele pulsava uma dor constante. A respiração dela, mesmo silenciosa, carregava uma tensão que quase podia ser tocada no ar seco do fim de tarde. Eles pisaram na praça central da vila, tomados por um misto de alívio e apreensão. O lugar era pequeno, feito de madeira envelhecida e chão batido, com poucas janelas para quem os observava entre sombras recatadas. Os olhos dos moradores se erguiam dos poucos afazeres rotineiros, arregalados e desconfiados, para a estranha dupla que carregava um brilho incomum. A menina, naquele silêncio eloquente, e o caçador, marcadamente diferente, protegido pelas cicatrizes e uma aura de mistério. Nenhum deles pronunciava palavra, mas a inquietude surgia nos sussurros que tentavam escapar entre os becos empoeirados. O caçador sabia que aquela vila velha guardava histórias de medo, de segredos que os aldeões se recusavam a contar em voz alta. O dom que a menina carregava agora não era mais algo que podia ser ocultado, e isso fazia dela uma revelação que dividia os corações endurecidos. Ele caminhou devagar, sentindo os olhos na nuca, analisando cada gesto, cada sombra que passava rápida demais para ser apenas curiosa. Aproximaram-se de uma velha cabana, cujo proprietário era conhecido por sua neutralidade, um homem cansado do tempo e das guerras, que abriria sua porta para 2 forasteiros, mesmo que isso provocasse murmúrios por toda a vila. Dentro, o caçador repousou cuidadosamente a menina sobre uma cama modesta coberta por um cobertor gastado. Ela fechou os olhos, o semblante contornando as linhas da dor física e do peso invisível que carregava. Ele retirou sua jaqueta com lentidão, expondo o corte no braço. O sangue, agora umedecido pela poeira seca, pulsava uma marca que não era apenas carne dilacerada, mas um sinal da luta que vinham travando. Aos poucos, foram chegando alguns moradores, atraídos pela notícia que já se espalhava como fogo em palha seca. Entre eles, uma mulher de olhar firme e voz baixa aproximou-se, aproximando-se da menina com cautela. Essa criança, quem é ela? Perguntou, não tentando esconder a mistura de medo e fascínio.
Os outros se mantinham colados às sombras, medindo o espaço e o perigo, resistindo entre o receio e a ânsia insana de entender o impossível que presenciavam. O caçador respondeu apenas com um gesto, não por falta de palavras, mas porque sentiu que nenhuma delas seria capaz de suavizar o peso do que ele carregava. A menina, apesar do silêncio, recebeu aquele olhar, com uma coragem que brotava turbilhonada naqueles olhos vívidos. Os rumores sobre seu dom não tardaram a se espalhar, como enxames em campos crus. Uns viam nela uma bênção, uma presença que poderia proteger a vila das investidas daquele mundo selvagem que os rondava. Outros, mais sombrios, sussurravam sobre maldição, um poder perigoso demais para estar entre eles, e cujo medo lhes corroía a alma até o mais profundo dos porões. Enquanto a noite se adensava, a tensão na vila tornava-se palpável. O brilho suave que emanava das mãos da menina inquietava os corações que disputavam entre o medo e a admiração. Crianças espiavam rente às frestas das portas, mulheres mexiam nervosas os dedos gastos, e os homens, muitos desarmados, outros apenas com velhas armas enferrujadas, trocavam olhares carregados de um silêncio tenso e inquieto. O caçador passava horas junto à menina, ensinando-a a acalmar as ondulações do dom que ameaçava escapar a cada respiração. Cada toque era um pacto silencioso, cada gesto a construção de um escudo invisível contra uma ameaça que já começava a ser mais real do que poderiam suportar. E então, naquela mesma noite, um rumor ainda mais sombrio percorreu a vila como os ventos uivantes do deserto. O pai da menina estava chegando, não sozinho, mas acompanhado de seus capangas, homens tóxicos, endurecidos pela ganância e pela sede de posse, vindos para cobrar o que desejavam, sem margem para argumento ou piedade. Nas tavernas, por detrás das janelas embaçadas pela poeira, sussurros se misturavam em presságios. A vila se dividia entre o receio de uma guerra que eles não queriam e a necessária admiração por aquela luz inesperada, por aquele dom que nunca haviam visto, mas que podia talvez salvá-los ou condená-los. O som dos cavalos iniciou-se ao longe, ecoando forte e ameaçador no valado agreste. Era o ruído de quem carrega intenção dura e olhos ingratos, de quem está disposto a tudo para reaver a propriedade que acreditava perdida. O caçador apertou a mão pequena da menina com força, passando-lhe uma promessa sem palavras, de proteção, de luta, de que aquele fogo que ela começava a entender em suas mãos seria o bastião contra o que queriam lhes tirar. Os olhos da menina brilharam com uma intensidade estranha, reflexo de uma coragem fermentada na adversidade, prenúncio de que ela não seria mais o objeto da caça, mas a protagonista da própria história. E enquanto as últimas sombras se estendiam sobre a vila dividida, os cascos ecoavam cada vez mais claros, anunciando que o pai da menina chegava, disposto a tudo para reavê-la, armado de ferocidade e medo. Pronto a envolver aquele vilarejo em fogo e aço. O sol ainda tingia o céu de vermelho queimado quando o caçador, recuperando lentamente as forças, repousava ao lado da menina e dos seus novos aliados na pequena cabana que os abrigava. O silêncio contínuo da menina era quebrado apenas pelo sutil brilho que os dedos dela emanavam. Um farol, tênue que parecia pulsar com a própria vida da terra à sua volta.
O ambiente, embora precário e carregado de tensão, era um refúgio momentâneo longe das ameaças que a perseguiam. O caçador observava o jeito como a luz dançava nas pontas dos dedos dela, agora não mais contida como uma chama vacilante, mas começando a tomar forma em ondas firmes. Sentiu um misto de admiração e apreensão. Aquele poder, aquela dádiva ancestral, não era algo que qualquer um pudesse controlar com facilidade. Porém, junto a isso, vinha uma determinação silenciosa, um fio de esperança costurado no tecido arruinado de uma infância roubada. As vozes dos aliados mexiam no pequeno espaço da cabana, preparando estratégias, sussurrando planos para o que parecia inevitável, o confronto final. Cada um deles conhecia o preço daquele embate. O caçador, ainda frágil, mantinha a mão da menina firmemente na sua, como quem transmite força a quem precisa encontrá-la nas sombras do medo. Então, ele abriu a boca para falar, lento e imponente, convertendo em palavras o peso da missão que os aguardava. Revelou parte do seu passado que até então guardava com silêncio cortante. Contou de batalhas sangrentas e traições que haviam coagido o espírito apático que carregava, e explicou que aquele dom, farol oculto no corpo pequeno da menina, era algo previsto por antigos oráculos, uma profecia ancestral que anunciava que uma criança nascida do silêncio traria equilíbrio àquela terra quebrada. A menina o encarou com olhos que refletiam as histórias que ele narrava, como se reconhecesse naquele relato a origem de sua própria essência. Aquele laço invisível entre eles não era somente de proteção, mas de destino. Ela, portadora de uma força capaz de redesenhar os rumos daquela fronteira cruel. Ele, guardião daquele segredo tão sagrado quanto a vida e a morte. Enquanto as últimas luzes do dia se apagavam, o grupo se moveu para o exterior. Sob um céu onde as cores se fundiam em sombras compridas, eles ocuparam posições estratégicas nas encostas ondulantes ao redor da cabana. O caçador, ainda se recuperando da ferida, arrumava o olhar sobre o horizonte, sentindo o peso da iminente tempestade. Não era apenas o pai da menina e seus homens que avançavam. Era o choque entre passado e futuro, entre poder ancestral e a brutalidade do mundo que teimava em dominar pelo medo. A menina permaneceu ao seu lado, seu corpo pequeno, tenso, os dedos se erguendo lentamente. O brilho agora era constante, uma auréola pálida que parecia expandir-se com uma vontade própria, como se seu dom despertasse em sintonia com o crepúsculo, aumentando a conexão daquele momento à terra que o sustentava. O silêncio que o cercava era pesado, carregado de expectativa. Cada respiração parecia um sussurro na imensidão, como se até o vento respeitasse aquela calmaria que prenunciava o que viria. O caçador apertou a mão dela uma última vez antes de finalmente sussurrar. Não com palavras, mas com a firmeza de um gesto, que estavam prontos. Ao longe, o ruído dos cavalos se intensificou, os passos ásperos se tornando estrondo. O som de botas na terra ressequida se aproximava rápido, cortando o ar com uma tensão quase palpável. O grupo inteiro se enchia de vigilância, mas a verdadeira batalha estava não só na luta física, mas na união entre o silêncio da menina e a força sólida do caçador, amparados por um propósito ancestral. O sol desapareceu por completo no horizonte, quando as primeiras sombras altas surgiram no topo da colina. O pai da menina,
suas mãos envoltas em ferocidade impiedosa, liderava seu exército de homens corruptos, prontos para tudo, a fim de retomar o que eles julgavam perdido. E assim, sob o crepúsculo que despedia suas últimas cores, o grupo se posicionava para a batalha decisiva. A tensão e o risco eram máximos, e a porta do destino estava escancarada para o que viria a seguir. O brilho intenso que emanava das mãos da menina iluminava a escuridão da noite, projetando sombras longas e tremeluzentes nas rochas ao redor. O caçador sentia cada batida do seu coração, tensa harmonia entre o poder que ali despertava e o perigo que o cercava. Ao longe, o galope dos cavalos se aproximava em ritmo frenético. O pai da menina e seus homens não tardariam a cruzar o limite do vale. Com um gesto firme, o caçador apertou a mão pequena daquela que havia salvado da escuridão, da solidão e do abandono. Não eram mais apenas um homem cansado e uma criança muda. Eram guardiões de uma força ancestral que poderia romper os ciclos de dor daquelas terras. Ele sussurrou, sem palavras, um convite para enfrentar o destino que os aguardava. Os primeiros vultos surgiram no topo da colina, recortados contra o céu vermelho de Finde. Tarde, o pai da menina, com olhos endurecidos pelo vício e pela ganância, liderava um grupo de homens cuja brutalidade já era conhecida, atiradores implacáveis e caçadores de recompensa. Nenhum deles podia prever a luz que carregavam os dedos da menina, agora faíscas vivas de um poder que ecoava dos tempos antigos da tribo Apache. Sem hesitar, o caçador avançou para o centro da clareira. Ergueu a mão e sinalizou para a menina. Ela tomou força do toque firme dele, respirou fundo e deixou que o brilho aumentasse, expandindo-se como uma aura translúcida em torno do seu pequeno corpo. Aquela luz era mais do que um reflexo. Era a manifestação física do dom que o velho curandeiro havia previsto. Os perseguidores dispararam em uníssono, mas a energia que agitava as mãos da menina criava um campo invisível que desviava balas e repelisse golpes, protegendo-a e ao caçador. O silêncio que antes envolvia a criança transformava-se em uma melodia poderosa da terra. Não era apenas uma defesa, era um grito de renascimento e força. O pai, furioso, brandiu seu rifle e ordenou que os homens cercassem o abrigo improvisado. Mas o caçador, sábio e aguerrido, conduzia o jogo. Ele movia-se como sombra entre as rochas, orientando a menina a canalizar seu poder, ajudando-a a moldar aquela força como um escudo e uma lança. O campo de batalha não era mais apenas físico. Era um duelo de vontades e ancestrais lembranças. Uma dança entre o passado ferido e o futuro incerto. A menina, pela primeira vez em voz própria, soltou um som claro, uma palavra curta que cortou o ar com a delicadeza e a força de uma promessa. Paz. O momento congelou. O pai parou, incrédulo. Seus olhos se encheram de uma mistura estranha entre medo e reconhecimento. Aquela palavra tão simples destoava da violência que trazia consigo. O caçador aproximou-se, passo a passo, demonstrando contenção e uma coragem silenciosa. Ele olhou diretamente para o homem que havia vendido a própria filha por um vício implacável e disse, com a firmeza que só os ancestrais podiam emprestar: chega de dor. Essa menina não é mercadoria. O que ela carrega no peito e nas mãos é o futuro da nossa terra. O pai caiu de joelhos, o peso da culpa e da derrota esmagando sua alma. Os outros homens hesitaram, seus olhares buscando uma saída
que não encontravam no brilho imortal das mãos da menina, que agora pulsava com uma luz cálida e firme. Foi nesse instante que a aura envolveu mais do que o corpo da menina. Uma onda de energia percorreu o terreno árido, tocando os corações endurecidos, fazendo-os recordar da terra que verdadeiramente importava, aquela que dava vida, exigia respeito e clamava por paz. Com um gesto suave, a menina se soltou da mão do caçador, aproximou-se do pai com passos lentos. Suas mãos ainda brilhavam, iluminando as cicatrizes invisíveis do passado, os traumas que curavam agora com a redenção que só o amor e a força podem proporcionar. Ela tocou o rosto do homem, e um silêncio redentor tomou conta da clareira. A criança muda havia encontrado sua voz, não pela fala, mas pelo poder que destravava o medo e abria caminho para a esperança. O caçador observava, ciente de que o ciclo de abandono e desespero estava se quebrando ali, naquele encontro sagrado entre o silêncio e a redenção. Aquela não era simplesmente a vitória sobre um inimigo, mas a conquista de um novo destino para aqueles que cruzavam as fronteiras da solidão. Dias depois, a vila que os recebera clandestinamente agora pulsava com uma nova vida. A menina, que antes era só o brilho esquecido nas sombras, tornou-se a luz que unia a comunidade. Seu dom, aprendido e respeitado, era a base de uma família escolhida, formada pelo caçador, seus aliados e a criança que agora entendia sua própria força e história. O caçador, embora marcado pelas cicatrizes invisíveis de batalhas passadas, exibia um sorriso raro, genuíno, quando observava a menina explorando o mundo com olhos cheios de vida e esperança. O silêncio que outrora pesara entre eles havia sido dissolvido pelo vínculo inquebrável do amor e da confiança. Ali naquele pequeno pedaço de terra esquecido pelo tempo, o futuro começava a ser tecido, verbo a verbo, gesto a gesto. O dom que os unia era muito mais que uma habilidade mística. Era o símbolo de cura, do recomeço e das pontes construídas entre mundos que pareciam destinados a se ignorar. E assim, entre o som distante do vento no deserto e o brilho quieto das estrelas, o caçador e a menina, agora voz e espada de sua própria história, caminharam juntos, transformando o silêncio da fuga em uma canção eterna de redenção e liberdade.